Mateus 26, 36. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra que foi lida, tua palavra, a maior revelação para as nossas vidas. Jesus, fala conosco, Senhor. Nós já temos sido ministrados das mais diversas formas nesta casa, Senhor Jesus, e queremos ainda ouvir um pouco mais a tua voz, falando conosco, Senhor Jesus. Por isso que eu diminua e o Senhor cresça, porque por mim mesmo eu não tenho nenhuma capacidade, mas pelo Senhor nós podemos todas as coisas, Senhor. Por isso fala conosco neste instante, fala a tua igreja, Senhor. Ministra, Senhor, cada coração segundo a sua necessidade, Pai. Senhor, e que o teu povo volte, Senhor, não da mesma maneira que entrou, mas saia desta casa, Senhor, Pai, com a resposta, com a palavra vinda do teu altar. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. E hoje o Senhor, Ele quer nos despertar para nos posicionarmos na presença dEle. Hoje o Senhor, Ele quer nos posicionar para que nós não nos desliguemos um instante sequer da presença dEle, que nós estejamos atentos. E não nos desligarmos não é simplesmente para você ouvir uma palavra hoje aqui, mas é para você viver uma vida ligado na presença do Senhor. Viver uma vida ligado à videira verdadeira, que é Cristo. Nós somos enxertados nessa videira. Nós somos filhos por adoção. Nós somos colocados ali pelo Senhor. E nós recebemos a cada dia da palavra dEle. A cada dia nós recebemos dEle. Mas nós precisamos estar atentos para que nós tenhamos frutos e sejamos um canal de bênção na vida de qualquer um que esteja à nossa volta. E esse trecho da palavra do Senhor, amados, é um trecho bem conhecido. Os momentos agora vividos por Jesus e por seus discípulos serão agora momentos críticos, momentos de muita dificuldade. A qualquer momento, Jesus, o Mestre, o Senhor, o Cristo, Ele será preso e vai desencadear uma sucessão de angústias, diversos eventos terríveis, vai desencadear agora sofrimentos, e esse sofrimento também vai ser instaurado na vida daquele grupo de discípulos de Jesus. Discípulos esses que estiveram com Ele durante 3 anos juntos, e ali eles vivenciaram e tiveram muitas experiências com Jesus. Eles viveram em uma comunhão
profunda e contínua através do ministério de Jesus. Com Jesus eles viram milagres, com Jesus eles viram ressurreições, com Jesus eles viram os enfermos sendo curados, viram os olhos dos cegos serem abertos, os ouvidos serem abertos daqueles que não ouviam. Eles ouviram o mudo falar, eles viram os paralíticos andarem, eles viram Jesus trazendo restauração, cura, milagres e sinais. No nome de Jesus, eles saíram de 2 em 2, e aonde eles foram, os enfermos também foram curados através de suas vidas. Eles anunciaram que um reino era chegado, que um reino havia chegado, o reino de Deus. Eles puderam experienciar muitas coisas. Foram 3 anos maravilhosos. Tiveram alguma perseguição, algumas lutas, mas eles viram um Cristo tão forte, tão poderoso, queria insurgir, queria derrubar o império de Roma. O líder político apareceria, mas agora tudo isso que eles conheceram, agora todo o processo que eles passaram, alguma coisa vai mexer com eles. Eles não estavam preparados para aquele momento que eles vivenciariam. A Bíblia vai nos dizer que momentos antes, Jesus alertou a Pedro, por exemplo, dizendo que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Mas Pedro, juntamente com os outros discípulos, eles diziam a Jesus que estavam prontos para morrer por ele, se necessário fosse, e jamais o negariam, jamais o deixariam. E é nesse contexto que Jesus então os leva a um lugar chamado Getsemane. Jesus ele sai com todos, e o objetivo é um só, é orar, é se revestir. A Bíblia nos conta que o mestre então ele vai, e ele deixa o grupo, a maior parte, a certa distância. Ele leva consigo apenas 3 dos 11 que estavam, porque Judas já o havia traído, já não estava ali. E Jesus então ele leva consigo a Pedro, Tiago e João, para que estivessem com ele em oração. E é interessante que Pedro, Tiago e João, tudo começou com eles. O ministério de Jesus se inicia com um chamado do mestre a eles. Começa com Pedro lá na beira da praia, e chamando então os filhos de Zebedeu para que o seguissem, para que estivessem com ele. Parece que Jesus está separando um momento agora para relembrar como eles estavam juntos e prepará-los. Não é à toa que nós podemos meditar aqui e poderíamos falar tantas coisas. Tiago, ele vai ser o primeiro dos discípulos, dos apóstolos de Jesus a morrer. Sabemos que Estevão, ele vai ser o mártir, mas dos apóstolos, Tiago vai ser o primeiro. Pedro é aquele que vai ter de todos os 11 que estavam, a gente vai tirar o Judas, mas é aquele que vai ter o ministério mais próspero, aquele que nós vamos mais ver Deus trabalhando através da vida dele. E João vai ser o último, mas é aquele que receberá as revelações na ilha de Pátimos. E Jesus ele separa, parece que existia ali um começo, um meio e um fim para aqueles discípulos, para aquela história. E Jesus então ele vai com eles, aqueles que talvez estavam em maior proeminência, aqueles que talvez fossem os que mais apareciam. Não à toa que em determinada situação os filhos do trovão, como nós conhecemos Tiago e João, vão pedir que a mãe vai falar, um assenta à direita e outro à esquerda. Pedro é aquele que falava, Senhor, eu vou te defender aonde quer que esteja. E nós, lendo esta palavra, quando o traidor vai chegar, o Pedro é o primeiro a sacar a espada e defender o mestre.
Então Jesus está chamando os 3 que mais apareciam, os 3 que mais mostravam: Senhor, nós estamos prontos, nós estamos aqui para seguir o Senhor. Mas Jesus vai levá-los, porque Jesus precisa entregar algo para eles. Jesus está levando eles, porque eles precisam agora, mais do que nunca, estarem cheios do Espírito Santo. Porque agora vai ser o momento que ele vai ser tirado, ele não vai mais estar com eles. E eles vão ser os responsáveis por anunciar este reino junto com os demais, mas eles são aqueles que estão ali mais na linha de frente. Eles se achavam prontos, mas Jesus vai falar assim: olha, vocês não podem, sob nenhuma hipótese, se achar que vocês são melhores do que alguém. E Jesus vai mostrar quanto eles ainda precisavam buscar mais e mais ao Senhor. O texto afirma que Jesus, depois que ele deixa, a maior parte do grupo, ele sai com os 3 e ele avança um pouco. E ele sai um pouco para orar. E a Bíblia vai dizer que por 3 vezes que Jesus, depois que se afasta, ele primeiro se afasta do grupo maior, depois se afasta um pouco de Pedro, Tiago e João, e ele vai orar. E por 3 vezes, quando ele volta aos seus discípulos, a Bíblia diz que ele vai encontrar os seus discípulos dormindo. Por 3 vezes, num momento crucial, no momento que eles tinham que estar atentos, no momento que eles tinham que estar alertas, a Bíblia diz, mesmo Jesus dando os alertas, mesmo Jesus afirmando por diversas vezes que o momento estava chegando, que a hora estava chegando, eles não estiveram atentos. E como servos de Deus, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Muitas vezes nós também temos sido encontrados dormindo no altar que deveríamos estar adorando, dormindo no altar que nós deveríamos estar buscando, dormindo no altar que nós deveríamos estar nos consagrando, nos revestindo com o Senhor, mas muitas vezes nos encontramos dormindo no altar. Muitas vezes estamos dormindo espiritualmente. Não é simplesmente dormir no plano físico, mas é dormir no espírito. E não nos atentamos às coisas que estão acontecendo à nossa volta. E estamos dormindo, estamos inertes, estamos parados, quando deveríamos estar acordados e envolvidos com os projetos de Deus. Quais são os projetos que Deus entregou para você? Quais são os projetos que Deus confiou a você? Todos que estamos aqui fomos chamados, todos que estamos aqui fomos escolhidos pelo Senhor. Ele nos chamou também. Mas será que nós não estamos como esses discípulos, dormindo? Será que não estamos como esses discípulos, simplesmente parados, sem fazer nada, sem estarmos envolvidos, sem estarmos atentos àquilo que acontece à nossa volta? Por isso que eu iniciei falando sobre o DIP, sobre a igreja perseguida. Às vezes a gente não consegue nem perceber a igreja que sofre, porque não nos falta nada. Então nós vamos viver e vamos clamar e vamos buscar o tempo inteiro a prosperidade, quando nós temos uma igreja que sofre e nós não conseguimos parar para orar por eles, e não conseguimos sermos gratos muitas vezes por tudo aquilo que Deus nos fez. Eu quero enumerar nessa noite algumas razões que revelam que nós podemos estar dormindo, e que seja hoje, que seja agora, o tempo de nós acordarmos, para sermos verdadeiramente encontrados por Cristo, como participantes efetivos da sua obra. Que o Senhor possa olhar para mim e você, e Ele possa olhar e falar assim: esse servo é bom, esse servo é fiel, esse servo não dorme, esse servo está sempre atento. Será que nós estamos atentos? E nós somos encontrados dormindo. Primeiro ponto que eu quero deixar: quando não entendemos a seriedade do projeto de Deus para a igreja. Nós somos encontrados dormindo quando não entendemos a seriedade do projeto de Deus para a igreja. Quando Jesus, Ele chama os seus discípulos para orarem, Jesus está revelando
Jesus está mostrando a eles a seriedade do projeto que eles estavam envolvidos. Jesus está mostrando que eles não estavam envolvidos em qualquer coisa, porque num primeiro momento, irmãos, eles estão experimentando mais tempos de vitória, mais tempos de conquistas do que de derrotas. Num primeiro momento, eles foram chamados por Jesus, e eles estão revestidos de poder, eles estão curando pessoas, eles estão vendo milagres acontecerem, eles estão vendo sinais, maravilhas, eles estão vendo multiplicação de pães, não vai faltar nada. Então, em algum momento, talvez eles não conseguem entender a seriedade daquilo que vai acontecer, daquilo que eles estão envolvidos. Eles ainda estão, apesar de Jesus falar claramente, por diversas vezes, eles ainda estão pensando, agora é chegado o tempo que Jesus, ele vai acabar com o Império Romano, nós vamos insurgir e ele reinará, e nós estaremos com ele em palácio. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele está chamando a uma seriedade. O primeiro passo que ele está dizendo é: vocês precisam orar, vocês precisam buscar. Porém, quando ele mais precisa dos discípulos, daqueles que falaram que morreriam por ele, quando ele mais precisa dos discípulos, eles são encontrados dormindo. Talvez no momento que Jesus mais precisa da sua igreja, como nós estamos? Como será que nós estamos preocupados, mais preocupados com os nossos afazeres, mais preocupados em realizar os desejos da nossa carne? Ou nós estamos mais preocupados e envolvidos com o reino, com o projeto de Deus para as nossas vidas? Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus ele vai dizer assim, já no início da caminhada: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus ele não diz aos discípulos: vinde após mim e eu darei muitos tesouros para vocês, vinde após mim e vocês vão ser meu governo, meus governadores no reino que vai surgir. Não, Jesus vem e fala: eu vos farei pescadores de homens. Vocês serão responsáveis por anunciar essas boas novas do Evangelho, e haverão sinais, mas são sinais, apenas sinais, porque o Evangelho é algo muito mais forte, o reino de Deus é muito mais poderoso. A palavra do Senhor em Mateus 16, 18 também, Jesus ele vai chegar para Pedro em determinado momento e vai falar assim: olha Pedro, tu és Simão, tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que ele vai levantar uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu pergunto, você é a igreja de Cristo, será que o inferno tem prevalecido contra você? Como está a tua vida hoje? Será que você consegue dizer que você está andando de glória em glória? Ou será que as situações, ou será que o inferno se levanta, será que o inimigo se levanta e você facilmente se afasta e você facilmente cai? Será que você entende a seriedade do projeto de Deus? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus nos posicionou para uma tarefa nobre. Fomos chamados para libertar os cativos, fomos chamados para libertar os oprimidos. Mas o que nós mais vemos nos últimos tempos são cristãos se esquivando desta missão, de dizer quem Cristo é, de amar ao irmão. Nós simplesmente queremos, e por isso nós temos vivido um boom
na psicologia, porque é mais fácil você enviar as pessoas para que elas sejam problemas dos psicólogos, do que você ter que ligar para o teu irmão e falar: meu irmão, como você está hoje? E no dia seguinte você falar para ele: meu irmão, e aí, você está melhor? Nós estamos orando. Ó, meu irmão, você precisa conversar comigo, vamos conversar, vamos sentar, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Mas nós estamos mais preocupados em tirar esse problema e jogar para outras pessoas, porque a gente não entende a seriedade do nosso ministério, do nosso projeto que Deus colocou para a gente, que é falar de um reino, que é de libertar cativos, oprimidos, que é de apoiar, que é de estar próximo. Mas a gente faz o quê? A gente se esquiva. Quando a gente se esquiva, você não está entendendo a seriedade do projeto, porque você acha que o projeto é só para o pastor, você acha que o projeto é só para o missionário, é para o presbítero, quando Deus estabeleceu um chamado sobre todos nós. O ID é todos nós, não é apenas para um, é todos nós. Então existe uma responsabilidade. Quando você se nega a orar por alguém, você não está entendendo a seriedade do projeto de Deus como igreja. A gente se nega a orar por alguém porque a gente fala que a gente não sabe orar. Mas você pode levantar a sua mão e orar, meu irmão. Você pode levantar mãos santas e abençoar. Você pode ministrar, você pode falar do amor de Deus. Mas quantas vezes nós temos nos esquivado de fazer isso? Como participantes da igreja, nós somos chamados pelo Senhor a ser sal e luz. E eu pergunto: você tem sido sal na vida das pessoas? Porque a função do sal é dar sabor. Você tem dado sabor para as pessoas? Ou você tem sido apenas mais um no meio da multidão, e você não tem nenhuma distinção? Porque não é a tua roupa que vai dizer quem você é o teu comportamento, é a tua vida que vai dizer quem você é no reino de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele já está em trevas. Mas será que nós, que somos luz, foi falado de luz hoje, será que nós temos sido a luz que ilumina? Foi falado hoje que se não tiver a energia, é roubos, é assassinatos, é estupros, é um monte de coisa. Nós vemos a necessidade da luz, e a luz é Cristo. O mundo sem a luz de Cristo, ele não reflete a glória dele. O mundo sem a luz de Cristo, ele se perde. E ele é o sol da justiça. Ele é que ilumina os nossos caminhos. Ele é a luz para os nossos anseios, para os nossos desejos. Ele é quem nos dá a direção. Ele é quem nos dá força para nós caminharmos. Eu pergunto a vocês hoje: vocês estão dormindo, nós estamos dormindo, ou estamos acordados? Deus está nos chamando, é hora de nós despertarmos o nosso sono e sermos agentes efetivos no cumprimento dos propósitos de Deus nesta terra. Porque senão nós simplesmente vamos ser aquele servo que o Senhor entregou algo nas nossas mãos, mas nós simplesmente enterramos e deixamos lá. Deus está falando para você: é tempo de você desenterrar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Deus quer que você multiplique, Deus quer que você se levante para ser algo maior. Segundo ponto, nós somos encontrados dormindo quando nós deixamos a carne nos dominar. Nós somos encontrados dormindo quando deixamos a carne nos dominar. O sono dominando os discípulos aponta para o domínio da carne. Nós somos vencidos pela nossa carne. Nós não conseguimos, por muitas vezes. Isso me recorda a minha filha. Ontem nós estávamos voltando e nós: você não vai dormir, porque senão você não vai dormir quando chegar em casa, você não vai dormir. Aí ela falava: mas eu não consigo mais deixar meus olhos abertos, eu não estou conseguindo mais. Então o sono aqui nos mostra o domínio da carne. E muitas vezes é assim que nós nos encontramos no altar do Senhor. Estamos dormindo
porque fomos vencidos pelos desejos da carne. Mateus capítulo 16, versículo 24, a palavra nos afirma: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Infelizmente há muitas pessoas na igreja de Cristo que estão dormindo porque permitiram ser dominado pela carne. E como isso se evidencia? Pelos pecados. Os pecados que insistentemente, que continuam ali insistindo em nos dominar. E nós permitimos que ele nos domine. Fofocas, murmurações, contendas, insubmissão, uma vida dupla. Aqui nós somos cristãos fervorosos, mas quando nós saímos de lá, nós somos apenas mais um no meio desse mundo de trevas. E tantas outras coisas que nós poderíamos citar e são a tônica na vida de muitas igrejas locais. Muitas igrejas estão perdendo a força porque estão se contaminando com o mundo, porque começam com um propósito maior, que é honrar o nome do Senhor, mas quando chegam em certa situação, se deixam dominar pelo ambiente que vivem. Então não é muito incomum quando você raramente ouve falar da necessidade de você matar a tua carne, da necessidade de você viver uma vida de santidade, da necessidade de você viver uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de renúncia. Mas hoje o que nós ouvimos é que está difícil, deixa de lado, abandona, é um novo ciclo que você tem que viver. Quando Jesus fala que nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Ele, mas o que estão dizendo lá fora, o que estão dizendo em muitos lugares, é que você não tem que pegar a tua cruz, corta ela para ficar mais fácil. Só que vai chegar um momento que Jesus vai chamar você, assim como chamou os discípulos, e fala: vem orar comigo um pouco, e você vai estar dormindo. E Deus está nos chamando, que é tempo de nós matarmos a nossa carne. Nós somos crucificados com Ele, ressurgimos com Ele no batismo, e nós temos que viver uma vida que honra o nome do Senhor. Às vezes nós vimos a casa do Senhor simplesmente preocupados em buscar algo que se satisfaça a nossa carne. E eu não estou dizendo que você não pode vir buscar por alguma coisa, mas quando toda isso domina a tua vida, algo está errado. Você está dormindo espiritualmente e você está sendo dominado pela tua carne. Porque quando não é pelo emprego, é pela tua família. Quando não é pela tua família, é pela porta aberta. Quando não é pela porta aberta, é pela cura, é pela viagem, é pela prosperidade. É só nós vermos, irmãos, quantas pessoas vêm na vigília orar ao Senhor. Mas se falássemos no mesmo horário da vigília que aconteceria, sei lá, viria o profeta sei lá qual, ia revelar para todo mundo, a igreja está cheia. Aí eu pergunto: você está vindo pela carne ou pelo Espírito? Será que nós temos sido e temos nos tornado uma geração dominada pela carne? Quais são as reais motivações do seu coração? Faça uma análise dentro de você. Qual é a motivação do meu coração? E quando você faz essa análise, você vai na palavra de Deus e você pergunta: as minhas motivações estão alinhadas com a palavra de Deus? Se não estão, isso é um sinal que nós estamos dormindo. E nós não estamos atentos ao que está acontecendo. Quando nós nos tornamos uma geração do isso não tem nada a ver, isso é legal, isso atrai. Jesus tem que ser suficiente para atrair qualquer pessoa.
não é uma luz, não é simplesmente o ambiente, mas é a presença de Jesus. Jesus é suficiente. E se Ele não é suficiente, então você tem sido dominado pela carne. E Deus está alertando você: é tempo de você não ser encontrado dormindo. É tempo de nós sermos encontrados como árvores, foi falado aqui hoje, que tem fruto, que a gente tem para alimentar pessoas. Eu pergunto: você tem o que alimentar as vidas que chegarem a você? Você tem como alimentá-las? Deus está te chamando a um compromisso maior. Deus está te chamando a um despertamento hoje na tua vida. E esse despertamento só começa quando a gente se esvazia de nós mesmos. Porque quando a gente se esvazia de nós mesmos, nós falamos: Senhor, encha com aquilo que vem de Ti. Encha, Senhor, de uma forma plena a minha vida pelo Teu Espírito Santo. Enche-me, Senhor, de uma forma plena pela Tua presença. Terceiro e último, irmãos, nós somos encontrados dormindo quando não vemos. E esse é tão simples, mas é muito importante. Quando não vemos como Deus nos vê. A ler o texto, nós podemos perceber claramente que num contexto de 11 que foram levados por Jesus ao Getsemane, Ele chamou apenas 3 mais próximos a Ele. Por que Jesus chamou apenas 3? A gente poderia conjecturar, poderíamos imaginar tantas coisas, mas eu vejo que Deus enxergava, Jesus enxergava neles algo maior. Nesse processo de 3 anos de ministério, eles foram se destacando no aprendizado, e Cristo os vê de uma forma especial. Sobre aqueles que estarão na frente, talvez eles se olhassem, não enxergassem o valor que eles tinham, mas Jesus enxergava. Não é à toa que Jesus os chama, porque eles seriam capazes de não estar dormindo, mas eles estavam dormindo. E eles dormiram porque eles não conseguiram enxergar a si mesmos como Cristo os viu. E muitas vezes eu e você, e nós muitas vezes dormimos porque caímos nesse erro de não nos vermos como Cristo nos vê. Cristo escolheu a mim e a você. Jesus escolheu a cada um de nós, e todos de nós fazemos parte desse reino. Nós somos um corpo, e cada parte do corpo, ela é importante. Cada uma delas. Às vezes a gente não dá o devido valor, mas Deus está falando para você: é tempo de você se ver como Jesus te vê. Os nossos irmãos, os homens, eles têm tido experiências sobrenaturais, irmãos, quando nós estamos lá na quadra. 4 ou 5 já quebraram o dedinho e viram como é importante o dedinho. Tem irmãos que viram quanto é importante, que nem com a tala ficou, tirou, porque ele era muito importante e não dava para ficar. O que eu quero dizer é isso, irmãos. É um dedinho que às vezes você fala assim: ah, não tem importância. Ele tem. Deus está falando comigo e com você hoje. Você tem valor para Ele. Você é importante. Ele não te chamou ao acaso. Ele não escolheu você ao acaso. Ele não chamou você simplesmente para ser alguém que vai esquentar um banco de uma igreja. Mas Ele chamou você a se levantar e ser alguém no reino do Senhor. Alguém que frutifica. Talvez para você pode ser pouco,
Para você pode ser simples, talvez, eu só sei ficar na porta da igreja olhando o carro. Mas talvez enquanto você está olhando um carro de alguém está sendo ministrado pelo Senhor, está recebendo o poder de Deus, está ouvindo a voz de Deus, porque você está cuidando do veículo dele, porque você está numa porta recebendo alguém, dando a paz do Senhor com um sorriso no rosto. E você é a pessoa que impacta a cada um que entra nesta casa, aonde quer que esteja. Mas é tempo de você começar a ver como Deus te vê. Não seja você igual aos discípulos que talvez, quando Jesus espera, você está dormindo. Há um texto em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nos mostra o quanto nós somos especiais para Deus. Eu e você, todos nós, com o nosso jeitinho, com as nossas dificuldades ou não, cada um com um dom diferente, cada um com uma capacidade diferente. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma geração eleita, irmãos. Cada vida de cada irmão aqui tem um valor. Às vezes tem aqueles irmãos que às vezes nem abrem a boca, mas só o fato de estarem aqui é um testemunho para muitos, que falam, que pulam, mas você encontra. Muitas vezes nós vamos ter, às vezes a gente atrela ao fazer alguma coisa, ao estar em evidência, mas às vezes no teu silêncio, na tua quietude, na tua simplicidade, você está ministrando pessoas que você jamais imaginava que você poderia alcançar. Nós vemos aqui tantos irmãos assim, que mesmo com dificuldade, estão aqui, estão buscando ao Senhor. Não estão na evidência, mas eles estão à evidência diante do Senhor. Isso é o mais importante, e é isso que o Senhor espera. É dessa forma que Deus nos vê, queridos. É dessa forma que Deus nos enxerga. E é assim que precisamos nos ver. Eu sou parte desse corpo chamado igreja. Eu sou parte dela. Somos especiais e nós fomos chamados para participarmos de uma obra especial. Somos a igreja, como nós cantamos na semana passada. Nós somos a nação santa. Nós somos chamados para glorificá-lo, para anunciar a salvação aos perdidos. Essa é a visão daqueles que estão acordados. Ainda que seja pouco, mas eu sei que eu estou fazendo como para o meu Senhor, e Ele se alegra disso. Que você se encontre fazendo a diferença onde quer que você esteja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A pergunta que fica nessa noite para nossa reflexão é: estamos dormindo ou estamos acordados? Que nós não sejamos como os discípulos, que no momento que mais Jesus precisou deles, eles estavam dormindo e deixaram de ser um instrumento efetivo do Senhor. Jesus precisava da oração, da força, porque o momento seria difícil. Aquele era um momento determinante no ministério de Jesus. Que eu e você sejamos encontrados como filhos, como servos, como valentes do Senhor, envolvidos, participantes, acordados, atentos, alertas na obra de Cristo nesta terra.
Por isso, feche os teus olhos. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Ser uma palavra simples, que vem ao nosso coração, mas poderosa, porque ela nos chama a um despertamento, ela nos chama a uma proximidade maior com o Senhor. Que teu Espírito Santo, que a tua graça e que a tua glória alcance o teu povo nessa noite. Som dos corações, Jesus. Sonda, Senhor, as vidas, Pai, nesse instante. Cada irmão, cada irmã que aqui está, Senhor. Que eles possam olhar para dentro de si, sendo sinceros com o Senhor, pedindo: desperta-me, Senhor. Desperta-me para a tua obra. Desperta-me, para Senhor, para aquilo que está acontecendo à minha volta. Desperta-me, Senhor Jesus, para que eu não me encontre dormindo naquele grande dia. Desperta-me, Senhor, para que as minhas lamparinas estejam acesas. Desperta-nos, Senhor Jesus, para que não falte o azeite em nossas vidas. Desperta-nos, Senhor Jesus, para sermos, Senhor, servos fiéis, obedientes à tua palavra, e que andam, Senhor, em novidade de vida. Desperta-nos para que sejamos adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Por isso, renova a tua igreja, Senhor. Renova o teu povo. Derrama do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vem à frente nessa noite. Vem receber a unção da família em nome de Jesus.